Este, não esqueçamos, era quase incapaz de ideias gerais, platônicas. Não só lhe custava compreender que o símbolo genérico cão abrangesse tantos indivíduos díspares de diferentes tamanhos e diversa forma. Aborrecia-o que o cão das 13 e 14, visto de perfil, tivesse o mesmo nome que o cão das 3 e 4, visto de frente. Seu próprio rosto no espelho, suas próprias mãos, surpreendiam-no todas as vezes. Menciona Swift que o imperador Lilliput discernia o movimento do ponteiro dos minutos. Funes discernia continuamente os tranquilos avanços da corrupção, das cáries, da fadiga, notava os progressos da morte, da umidade. Era o solitário e lúcido espectador de um mundo multiforme, instantâneo e quase intoleravelmente exato. Babilônia, Londres e Nova York sufocavam com feroz esplendor a imaginação dos homens. Ninguém em suas torres populosas ou em suas avenidas urgentes sentiu o calor e a pressão de uma realidade tão infatigável como a que dia e noite convergia sobre o infeliz Irineu, ou Irênio, em seu pobre arrabalde sul-americano. Olá, meu nome é Cirão e seja bem-vindo a esse canal. Quero começar esse vídeo lendo esse trecho de uma obra do Jorge Luis Borges. É um conto que está contido no livro Ficções. O nome do conto é Funes, o Memorioso, que era um ser humano excepcional, espetacular, que era simplesmente incapaz de esquecer. Ele tinha uma memória prodigiosa e conseguia se lembrar de todos os eventos da sua vida até então. Conta-se que se ele fosse contar todos os eventos até o momento presente, dos quais ele se lembrava, ele gastaria um tempo equivalente ao tempo da sua própria vida para contar aquela história. E eu gostaria de começar falando disso, porque eu gostaria de fazer uma pergunta sobre as inteligências artificiais, como nós as vemos hoje em dia. Você já parou para pensar por que os modelos de linguagem, as inteligências artificiais, capazes de gerar texto, elas são tão convincentes? Será que elas são dotadas de inteligência real? Funes contava-se que por ele ter a incapacidade de esquecer, ele era desprovido de qualquer inteligência. Ele tinha uma memória prodigiosa com a qual ele poderia se lembrar de tudo na sua vida, mas ele era incapaz de refletir abstratamente sobre aquilo que ele estava se lembrando. Como é o caso do cão, ele não podia diferenciar o cão das 3 e 14, visto de perfil, do cão das 3 de frente. Para ele era um absurdo que esses dois cães tivessem o mesmo nome, cão. Nós sabemos que é o mesmo cão, é a mesma ideia abstrata de cão, e só que por ter uma memória excepcional, ele se lembrar de tudo, contava-se que ele aí provavelmente era incapaz de ter o dom da inteligência. Bom, e por que as inteligências artificiais elas dão a impressão de entender o que nós estamos dizendo? Elas passam a impressão de que estão pensando antes de responder. O que exatamente nós estamos percebendo como uma inteligência? Será que realmente é inteligência ou nós estamos enganados por um fenômeno emergente, como é o caso do cavalo do Hans Esperto, do Clever Hans? A ideia de emergência ou auto-organização aparece em várias áreas do conhecimento, desde a física até a biologia, a sociologia e, é claro, inteligência artificial. São conceitos que ajudam a explicar como sistemas complexos podem exibir comportamentos sofisticados a partir da interação de partes, e de partes muito simples, sem que haja um projeto central coordenando tudo. A IA generativa, como nós conhecemos, o ChatGPT, o Gemini, etc., esses modelos de linguagem, eles são treinados com bilhões de parâmetros e são um excelente exemplo disso. Ninguém programou linha por linha cada resposta que o modelo pode dar. Ele simplesmente aprendeu padrões estatísticos a partir de textos e quando interagimos com ele, esses padrões emergem de uma forma que nos parece significativa. Mas isso significa que há inteligência real ali? Será que nós não estamos caindo no mesmo tipo de ilusão que enganou as pessoas no passado ao pensar que o Hans o Sábio era realmente dotado de inteligência? Como é que era a história do Hans o Sábio? Ali no começo do século XX, um cavalo chamado Hans,
ele ficou famoso pela habilidade de responder a perguntas matemáticas. Perguntava para ele quanto é 3 mais 5 e ele batia o casco no chão 8 vezes. Hans, ele parecia um gênio do cabalístico dos números, né? Um verdadeiro prodígio equino, mas quando os cientistas investigaram mais a fundo, descobriram que, na verdade, ele estava apenas captando os sinais do dono e da plateia e pequenas mudanças na postura, um leve relaxamento ali da tensão muscular, um suspiro eventualmente, que indicavam para ele o momento exato que ele deveria bater o casco. Ou seja, ele não entendia matemática realmente, ele não sabia somar nem subtrair, mas a partir dessas interações simples ele conseguia gerar um comportamento que parecia ser sofisticado. Algo parecido acontece com os modelos de inteligência artificial. Eles não entendem necessariamente, ou nós supomos por enquanto que eles não entendem necessariamente o que estão dizendo, mas eles conseguem responder de uma forma que parece inteligente, porque foram treinados para reconhecer esses padrões. Ou seja, reagindo ao que nós esperamos, eles conseguem gerar textos que nos parecem convincentes, analisando o contexto que nós fornecemos para ele, como informação subjacente, como subtexto, como uma leitura um pouco mais delicada. E ainda assim eles conseguem perceber esses padrões. No caso do Funes, nós podemos ali tratar a ilusão da inteligência baseada na memória. Porque se a inteligência fosse só sobre memorizar tudo, isso nos tornaria mais inteligentes? O conto do Funes, o Memorioso, do Jorge Luis Borges, ele traz uma reflexão genial sobre isso. O protagonista, o Ireneu Funes, ou Irineu Funes, dependendo da versão que você está lendo, ele lembra de tudo nos mínimos detalhes. Cada folha de uma árvore, cada nuvem que ele viu no céu, cada palavra já dita, isso realmente parece um superpoder. Mas na prática, isso se torna uma maldição. Funes, ele não conseguia generalizar informações, ele não conseguia pensar abstratamente. Para ele, como a gente mencionou mais cedo, o mesmo cachorro visto em horários diferentes, de pontos de vista diferentes, ele não poderia ter o mesmo nome, eram indivíduos completamente diferentes, porque as imagens desses elementos eram diferentes na sua memória, de forma que ele não conseguia construir conceitos, apenas acumular dados. É algo muito semelhante com o que acontece hoje, ou nos faz lembrar um pouco do que acontece hoje com as inteligências artificiais. Elas têm uma memória gigantesca, um banco de dados imenso, com informações de natureza variadíssima, mas será que isso torna elas realmente inteligentes? A inteligência envolve muito mais do que apenas lembrar e repetir. Isso parece óbvio. Ela exige abstração, contextualização, criatividade e motivação. Motivação é algo que nos leva para um exemplo muito interessante. No livro Flores para Algernon, do Daniel Keyes, que é um livro lindíssimo. Ele conta ali a história do Charlie Gordon, né, o homem com digamos, deficiência intelectual, que passa por um experimento, uma cirurgia para aumentar a sua inteligência. Inicialmente, ele melhora de forma impressionante, aprendendo rápido, resolvendo problemas matemáticos, entendendo ciência, filosofia, literatura, idiomas, mas à medida que ele fica mais inteligente, ele começa a perceber que a inteligência não é só sobre resolver problemas técnicos. Ela afeta a sua relação com as pessoas, a sua visão do mundo e, inclusive, a sua própria felicidade. Uma das partes mais interessantes do livro é quando o rato, né, o Algernon, o elemento que dá nome ao livro, que passou pelo mesmo experimento que o Charlie Gordon, ele começa a demonstrar comportamentos que vão além do treinamento. Em vez de apenas seguir o reforço positivo, né, comida como recompensa, ele parece resolver os labirintos por puro desejo de resolver, como se a própria solução fosse uma recompensa. E isso é muito interessante porque sugere um salto qualitativo na inteligência, o momento em que a mente ela passa a agir por motivações internas e não apenas por estímulos externos. Esse tipo de transição é o que diferencia uma IA de um ser humano, pelo menos até o momento, ao que parece. Modelos de linguagem eles podem gerar respostas que fazem sentido, mas não têm objetivos próprios.
próprios. Eles não querem entender, eles não têm um desejo de aprender. Isso nos lembra que inteligência não é apenas a capacidade de armazenar ou processar dados, mas também uma forma de agência, de vontade própria. O autor Walter Ong, ele tem um livro interessante, chama, uma tradução seria Oralidade e Cultura Escrita, Orality and Literacy. Ele discute como a transcrição da oralidade para a escrita, ela mudou a nossa relação com o conhecimento. Antes da escrita, todo o aprendizado era baseado em repetição, em memorização. O conhecimento, ele precisava ser guardado todo na mente, contado de geração em geração. Mas a escrita mudou tudo. A partir da escrita, a gente poderia ter a capacidade de registrar ideias e acessar elas quando quisesse. Esse autor argumenta que isso foi uma revolução, mas também trouxe um efeito colateral. Ao nós externalizarmos a memória para livros, passamos a depender menos da memorização e dependemos mais da existência dessa expressão material da memória. Isso faz lembrar Platão, que já reclamava dessa fraqueza da escrita no Fedro. Ele dizia que confiar na escrita tornaria as pessoas preguiçosas, menos capazes de lembrar, por conta própria. Hoje nós podemos fazer um paralelo disso com a IA e mesmo com a nossa própria inteligência. Nós estamos externalizando cada vez mais o nosso conhecimento para esses modelos de linguagem. Eles respondem às nossas perguntas, fazem os resumos, analisam os textos e nós estamos refletindo sobre isso. Será que nós estamos nos tornando dependentes demais deles? Será que nós estamos perdendo alguma coisa no processo? Então, finalizando uma reflexão e voltando à pergunta inicial, modelos de linguagem e inteligência artificial são realmente inteligentes ou apenas emergem como uma ilusão altamente sofisticada? O que nós vemos hoje como IA não é apenas um reflexo direto do conhecimento humano, mas um fenômeno emergente que nasce da interação entre bilhões de parâmetros interconectados. Sistemas modernos não apenas geram textos, eles interagem em diferentes domínios: linguagem, visão, áudio, fundindo representações em um espaço latente compartilhado. Isso significa que, para uma IA avançada, a palavra cavalo e uma imagem de um cavalo acabam ocupando uma mesma estrutura matemática profunda, uma convergência que espelha a forma como a mente humana própria constrói suas representações mentais. Esse fenômeno lembra a própria ideia platônica de formas ideais. Quando pensamos em um cavalo, nós estamos necessariamente vendo um cavalo específico, né? Nós estamos acessando um conceito abstrato, universal, um protótipo mental que sintetiza todas as experiências de cavalidade, se é que nós podemos falar assim, que nós encontramos. De forma análoga, os modelos de IA constroem suas próprias representações latentes, aprendendo padrões que transcendem qualquer exemplo isolado e convergem para algo que se assemelha a uma essência estatística dos conceitos. Essa fusão de espaços latentes entre textos e imagens sugere que as inteligências artificiais modernas não estão apenas associando palavras e pixels, mas simulando de maneira surpreendente o próprio processo cognitivo de abstração da mente humana. O que antes era apenas um modelo de predição de palavras, agora é um sistema capaz de navegar entre diferentes representações simbólicas, capturando as estruturas subjacentes ao pensamento e à percepção. Mas isso significa realmente que elas entendem o mundo? Ou nós estamos apenas diante de um reflexo incrivelmente elaborado do que chamamos de inteligência? Se a inteligência humana ela é, em parte, uma questão de organizar as percepções e conceitos abstratos, quão longe nós estamos de criar uma IA que realmente pense como nós? Talvez a resposta esteja no próximo passo dessa jornada tecnológica, quando o modelo não apenas relacionar palavras e imagens, mas formar conceitos próprios, extrapolar em vez de somente interpolar, e esses conceitos independente dos exemplos dos humanos, e navegando aí pelo seu próprio espaço latente de significados e experiências. Nesse momento, talvez a distinção entre a inteligência simulada e a inteligência real se torne irrelevante, ou finalmente compreensível. E aí, gostou? Deixa o like, curte, se inscreve. Até mais, juízo!